É noite de bênção, é noite de renovo, é noite de cura, gente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e deixe ela aberta, que nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos falar sobre oração. O Sermão do Monte, essa oração, esse ensino, se dá em um momento, logo no início do ministério de Jesus. Se nós voltarmos aí um pouco antes, nós vamos encontrar Jesus passando pelo momento da tentação, após o batismo, tentação, escolha dos discípulos, e ele resolve, ele começa a ensinar uma multidão. Seus discípulos estão juntos. E esses ensinamentos é uma base para aquele que decide ser discípulo do Cristo. Isso aqui é um manual para o discípulo do Cristo. Ele termina o Sermão do Monte no capítulo 7, dizendo que aqueles que ouvem as suas palavras, esses ensinos, e guarda os ensinamentos dele, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem as águas, o vento, tempestades, e ela permanece de pé. Aquele que ouve esses ensinamentos e não os pratica, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. É muito mais fácil construir sobre a areia, né? Mas a hora que a tempestade vem, a casa não permanece de pé. Então eu queria que você deixasse o seu íntimo, sua mente, o seu coração aberto para ouvir essa palavra, para que nós possamos colocar ela em prática. O que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Versículo 5, esse versículo 5 é uma continuação do que vem acontecendo. Ele fala um pouco antes sobre práticas que são importantes na vida do cristão. Ele fala sobre a prática de ajudar o necessitado. E aí ele diz, quando você for dar esmolas. Quando? Porque não é se, é quando. Né? E ele diz como que deve ser isso. Quando você vai ajudar alguém, como que se deve fazer isso? Quando? Né? Se. E ele vem, a partir do versículo 5, dizendo, quando vocês forem orar. É quando, e não se. Quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então Jesus já começa dizendo o que não fazer quando você vai orar. É importante orar, mas quando você for orar, ele já começa dizendo, não seja como aqueles que fazem para aparecer. É claro que num culto, quando nós reunirmos para orar, todo mundo está vendo que você está orando. Mas tem gente que às vezes gosta de dizer, não, eu estou orando mais. Eu faço uma campanha de oração, e é muito bom fazer campanha de oração, mas coloca-se banners para dizer, olha, eu estou orando mais. E aí Jesus diz que quando você faz isso, você já recebe o seu galardão aí, porque as pessoas estão dizendo, olha o quanto essa pessoa ora. Olha o quanto Davi é uma pessoa espiritual por estar fazendo isso. Não estou dizendo que a gente não deva orar. É necessário que nós tenhamos uma vida de oração. O cristão, ele precisa estar em constante oração. Oração é o meio em que eu comunico com Deus, onde eu converso com Deus e onde eu ouço Deus. Oração não é só para falar com Deus. Oração é também para ouvir Deus. E eu costumo dizer que boa parte das vezes que nós ajoelhamos para orar, nós temos o hábito de ajoelha, tem uma lista de pedidos e a gente apresenta aquela lista imensa. Deus, olha isso aqui, café, arroz, feijão, parece lista de compra de supermercado. Né? 2 litros de óleo, 5 quilos de carne, 2 peitos de frango. A gente faz listas e começa, de fato, a gente precisa apresentar. Nós vamos ver isso aqui na sequência. Mas, ao terminar, quando a gente termina de orar, de falar o que a gente tem para falar, a gente levanta e sai. E oração, sendo comunicação, sendo um relacionamento com Deus, imagine a seguinte situação. Eu chego para conversar com o pastor Lisiel,
Ô, pastor Eliseu, tudo bem? E aí, como é que o senhor está? Como é que está a saúde, a família? Né? Ó, eu tenho essa e essa, ó, nós precisamos arrumar isso, aquilo, tem que trocar alguma coisa aqui, umas lâmpadas estão queimadas e tal, e começa a apresentar uma série de coisas, perguntei um tanto de coisa, a hora que ele vai falar, eu pego, viro as costas e saio. Vocês conseguem imaginar isso? Alguém que chega, fala com você uma série de coisas, e a hora que você vai retornar, dá um feedback a ela, a pessoa vira as costas e sai. Essa é boa parte das orações que nós fazemos. Nós nos ajoelhamos, falamos, quando cansa de falar, a língua já começou a dar cãibra, aí a gente levanta e fala, pronto. Gente, oração é um tempo de intimidade com Deus, e todo aquele que é filho de Deus, precisa ter intimidade com seu pai. Qual pai que não quer sentar diante de um filho, ouvir o seu filho falando, mas assim que termina de falar, às vezes o filho chega chateado com alguma coisa que aconteceu na escola, chega chateado porque ele machucou, caiu, ele chora, fala. Depois disso é o tempo do pai abraçar o filho, acolher o filho. E muitas vezes nós não tiramos esse tempo, esse momento de ser acolhido por esse pai. Então a primeira coisa, de fato, a gente precisa ter tempo e tempo de intimidade com o pai. Mas Jesus está dizendo, não é para ser exposto isso. Não faça como aquelas pessoas que oram para aparecer. Esse não é o objetivo da oração. As pessoas não precisam ver que você está orando. Não é para elas que você está orando. Se você está orando em uma comunidade que tem muitas pessoas orando, é claro que elas vão ver, mas o objetivo não é aparecer para as pessoas. Versículo 6: mas quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto, o recompensará. Esse texto, esse versículo tem duas coisas muito importantes. E eu vou começar por essa, do pai que no secreto vê sua oração. A gente acha que oração é para Deus ouvir a oração. E Jesus diz que o pai que vê você orando. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente pede cada coisa, a gente fala cada coisa que ele tem que relevar. Você já passou pela experiência do seu filho chegar e pedir umas coisas que não tem nada a ver, que não faz sentido? Ou então ele pede algo que se você der aquilo, ele vai se ferir, vai se machucar, vai fazer mal para ele. Então oração nesse lugar de intimidade é a oração em que o pai vê. O principal é Deus estar vendo, é a conexão com Ele. E quando a gente olha para o quarto, entre para o seu quarto, o texto no original ele é bem específico em dizer qual quarto da casa era esse, que é o tameio. E esse quarto, ele era normalmente o único quarto da casa. Pense em uma casa da Palestina, aquelas casas extremamente pequenas, sem muito conforto, e eles nem sempre tinham a preocupação com portas nos quartos. Quem é mais antigo aí, morou no interior, sabe como que as coisas funcionavam. A gente fazia casas e tinha a porta principal da casa, mas os quartos às vezes era só uma cortina, era só um paninho para separar, né? O Web até balançou a cabeça e voltou no tempo de infância. E poucos quartos, ou praticamente as casas mais simples, só tinha um desses recipientes que tinha porta. Então, era esse tameio. Por quê? Porque esse era o lugar onde se colocava mantimentos. Os mantimentos da casa eram colocados ali. E num lugar onde era fácil, às vezes um ladrão acessar a casa, ele teria mais dificuldade de roubar o mantimento. Ou dependendo da casa, cidades menores, que não era fortificada, talvez um animal entrasse e roubava o mantimento que estava ali naquele quarto. Então, quando Jesus fala, entre para o tameio, a primeira coisa, quando a gente entra nesse lugar, onde Jesus diz que é para a gente entrar, que tem um pai que está vendo ali, você, que está vendo a sua realidade, você está entrando no lugar de provisão, e no lugar de intimidade, porque só os da casa entram.
Então, oração é um lugar que só quem busca intimidade, quem é íntimo entra. Se você quer ter intimidade com Deus, é justamente na oração que a gente encontra intimidade com Ele. Se você necessita de provisão, a oração é o lugar certo. Quando você entra diante daquele que é o Deus da provisão, aquele que te conhece, sabe das suas necessidades. Então, é esse lugar, quando a gente entra para orar, quando a gente começa a orar, nós precisamos ter isso nítido na nossa mente. Nós estamos entrando no lugar da intimidade e no lugar da provisão. Meu irmão, está difícil, está complexo, não sei como resolver isso. É na oração, é no lugar da provisão, na oração, que você consegue romper. É na oração, é no lugar de intimidade. Versículo 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Então, oração, mais uma informação. Não é para ficar repetindo. Porque às vezes a gente repete muito achando que vai convencer Deus. Sabe aqueles meninos que ficam, pai, me dá, pai, eu quero, pai, por favor, dá R$2, pai, R$2, pai, me dá, eu quero, pai, colo, pai, né, Lucas? Pai, colo. E aí, Jesus está dizendo que oração não é para convencer Deus. Você não convence Deus. Não tem como a gente convencer Deus, e principalmente por repetir muito. Porque tem hora que a gente repete pensando assim, eu orei, falei, expliquei, mas eu acho que Deus não entendeu direito, né? Tem hora que a gente ora parecendo que Deus tem dificuldade de entender. Parece que a gente está orando para um Deus que não consegue entender as coisas direito, aí você tem que repetir 5 vezes para ver se Ele entende. Não, gente, nós estamos orando para um Deus que conhece cada uma das suas necessidades. O problema é que às vezes a gente está numa expectativa de que Deus faça algo e Ele não tem interesse em fazer aquilo. A oração é o lugar onde eu conheço a vontade de Deus. Oração não é para que Deus conheça a minha vontade, até porque Ele conhece a sua vontade. Oração não é para que Deus conheça a sua vontade. Oração é para que você conheça a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Oração é para que nós conheçamos o nosso Deus, nesse lugar de intimidade, na confiança de que Ele já sabe todas as coisas. Então, oração é para que eu e você conheçamos a vontade dEle. Então, a gente não precisa ficar explicando, desenhando, falar, Deus, mas isso aqui é bom demais, Deus, olha o tanto que isso aqui é bom, pensa, se eu vender, se eu arrumar aqui mais 20 clientes, né, pastor Togaí? Se o Senhor me der mais 20 clientes, olha o tanto vai ser bom, eu vou poder comprar mais. Eu falo, meu filho, eu já sei tudo isso. Mas calma, talvez esse não é o tempo. Espera, meu filho, eu estou te preparando. Meu filho, eu estou te preparando, calma, tenha paciência. Eu estou vendo tudo que você está passando, mas você já parou para ouvir qual que é a minha vontade para você? É isso que na oração a gente precisa buscar. A gente não está na oração para convencer a Deus. Vocês orem assim, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E esse é um dos pontos que rompe com todas as orações antigas que as pessoas conheciam. Porque as pessoas oravam para um Deus que pedia holocaustos, um Deus que pedia ofertas, e as pessoas levavam holocaustos e ofertas para tentar agradar a Deus. Eu vou oferecer um carneiro, um boi, porque quando esse sacrifício subir como aroma suave, o cheiro do churrasco subir, vai convencer a Deus. E aí Jesus começa já rompendo com isso. É pai. E quando a gente olha para um pai, a relação muda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aqui, a pessoa que ora, ela já sabe que está orando para alguém que o ama. Está orando para alguém que se importa com ele, porque é o Pai.
está orando para alguém que se importa com ele. Você está orando para alguém que se importa com você, porque você está falando com o seu pai. É o primeiro ponto. E quando eu sei que eu tenho um pai, eu não ando preocupado, eu não ando ansioso, eu não ando sem perspectiva, porque eu sei que eu tenho um pai celestial que cuida de mim. É o ponto que muda todo o jogo aqui, que muda todo o processo, por causa da consciência. Isso aqui é consciência de quem eu sou. Eu sou filho de Deus, é o que nós cantamos aqui. E quando a gente percebe isso, sabemos quem somos, a gente não tem mais o que temer. Pode até enfrentar algumas dificuldades, mas a gente já não tem mais medo de qualquer processo. A gente está livre de qualquer medo por entender que somos filhos de Deus. Orar é falar com o Pai. Orar não é tentar convencer um Deus. Orar é falar com seu Pai. Então a oração já começa aí. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, ponto e vírgula, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E esse ponto e vírgula, ele é muito interessante, muito importante, porque ele conecta as duas coisas. Venha o teu reino. A missão do Filho de Deus é fazer com que as pessoas conheçam o Pai. De que forma? A vontade de Deus sendo feita aqui. O reino de Deus já está nos céus. O reino é o lugar onde a vontade de Deus é plena. Venha o teu reino. De que forma? A tua vontade sendo feita na terra, como ela já é feita no céu. E como que essa vontade vai acontecer na terra? No céu é os anjos. Aqui é através da minha e da sua vida. Então oração é um ponto de consciência de quem eu sou e consciência da missão que eu tenho. A oração precisa me trazer para esse lugar de consciência. É minha missão fazer a vontade de Deus na terra. E dessa forma, o reino de Deus é estabelecido. É estabelecido quando a vontade de Deus é executada através da minha e da sua vida. Então a oração não é só para falar, é para que eu conheça a vontade dEle e eu faça a vontade dEle aqui na terra. Seja feito a sua vontade na terra, através da minha vida, através da sua vida. Dá-nos hoje o pão de cada dia. E aqui é muito interessante isso, porque normalmente a gente ora pedindo o pão do mês que vem. Porque vai que Deus deixa de ouvir e você já tem uma reserva para o mês que vem. Então, oração é o lugar de expressar a confiança num Deus que cuida de você todos os dias. E quando eu entendo que sou filho, quando eu entendo que estou no centro da vontade dEle, eu tenho convicção que Ele cuida de mim hoje. E o Deus que cuida de mim hoje, cuida amanhã. Então quando eu oro e peço o pão de hoje. Eu não peço do ano que vem. Eu não peço, Deus, me ajuda aí, já abre umas portas para garantir o do ano que vem. Vai que a economia dá uma bagunçada e o Senhor vai entrar em dificuldade para cuidar de mim, porque vai estar tudo mais caro. Então me dá uma reserva melhor, uma gordurinha melhor aí, para eu conseguir o do mês que vem. Sabe quando você perde o sono? Sabe quando você perde o sono, preocupado com a conta que tem para pagar o mês que vem? Preocupado se vai dar certo de pagar o aluguel no mês que vem, tem cobrir despesas de funcionários, sabe? Quando você fala assim, mês que vem eu vou entrar no cheque especial. Sabe quando a gente pensa isso? É o momento de você ir para esse lugar de intimidade e falar, Senhor, eu só preciso do hoje, porque o amanhã eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que a conta do final do mês o Senhor está cuidando. O financiamento que eu fiz aí de 60 meses, o Senhor vai estar lá me ajudando. E quantas vezes nós perdemos o sono? A palavra de Deus para você hoje é: aprenda a confiar em Deus e durma em paz, porque você é filho de Deus. Durma em paz, despreocupado, porque é o Deus que cuida de você hoje, é o Deus que cuida de você amanhã, é o Deus que cuida de você, da sua casa no mês que vem. Não perca o sono. E aí eu falo isso
tendo consciência disso aqui, e tem dias que eu deito para dormir, de repente eu estou vendo lá, eu preocupado. Acontece comigo, gente. Viu? Sabe o que eu faço? Eu lembro do meu pai, e entro no lugar de intimidade, e falo, Deus, eu não tenho como resolver nada disso. Eu não sei nem se eu vou estar vivo mês que vem. Mas eu sei que se eu estiver vivo mês que vem, o Senhor vai estar cuidando. Eu tenho certeza, porque eu não sei. Hoje, na escola bíblica, eu falava com o pessoal aqui. A gente fica tão preocupado com essas coisas e perde o sono. E aí eu pergunto a você, quem que por muito se preocupar, consegue garantir que amanhã não vai cair nenhum cabelo da cabeça? Nenhum fio vai embranquecer essa semana, vai ficar branco. Na verdade, por muito se preocupar, a gente perde os cabelos da cabeça. Cai cabelo, não fica, não permanece. Então, se você não tem controle nem dos fios de cabelo que está sobre a sua cabeça, se você não tem controle sobre o cabelo, sobre os fios de cabelo que está sobre a sua cabeça, como que você vai gastar tempo, criatura, preocupando com o mês que vem? Como? Então, oração é para que eu, que entendo que sou filho de Deus, ore e diga, Senhor, dá o de hoje, o pão de hoje. Mas o mês que vem, não, mês que vem eu oro. Quando chegar dia 1º do mês que vem, eu ajoelho e oro novamente. O pão de hoje, amanhã, Senhor, o pão de hoje. Depois de amanhã, o pão de hoje. Então, oração é para que eu, conhecendo a vontade de Deus, sabendo quem eu sou, eu aprenda a confiar em Deus. Porque a expectativa do futuro, essa coisa do se, quando, não é de Deus. O primeiro quando, falamos hoje pela manhã, aconteceu no Éden. No dia em que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí pense, quem tinha o relacionamento com Deus todos os dias, estava em um jardim preparado por Deus, esquece tudo aquilo que está vivendo, esquece a provisão do Deus que cuida do seu dia, do hoje, e aí começa a pensar no dia em que. Gente, isso é coisa do Satanás, gente, preocupar no dia em que, preocupar com amanhã, preocupar com o mês que vem. O diabo, ele quer que você se ocupe com coisas que não estão no seu controle. Ele quer que você se ocupe com isso, para que você esqueça do Deus que cuida de você hoje. O Deus que se importa, o seu Pai, que cuida de você hoje, que cuida de você amanhã, que cuida de você no mês que vem. Então, oração é para que eu, conhecendo o Pai, conhecendo a sua vontade, eu aprendo a confiar. E não fico preocupado com no dia em que. Lembre-se, sempre que você estiver preocupado com algo do mês que vem, da semana que vem, lembre-se do no dia em que acontece lá em Gênesis 3. Quando a gente começa a pensar no dia em que, é sempre a dúvida lançada por Satanás, para que você esqueça do Deus que tem provisão para você hoje, e que tem provisão para você no mês que vem, na semana que vem. Seguindo, esse aqui prepara o lombo, hein? Prepara as costas. Versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí, a gente tem uma conexão do 12 com o 14, que ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Essa oração é tão rica e fala de tanta coisa, e eu não poderia deixar de aprofundar um pouco nisso aqui, de parar um pouco aqui. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o coração do ser humano, Ele sabe como o coração do ser humano funciona. E muitas vezes eu me relaciono com o Pai, que é Pai nosso, e eu começo a achar que o Pai é meu, é Pai meu. E aí o outro que se dane, o outro que se lasque. E aí eu ajoelho para orar e peço tudo de bom para mim, mas quando eu lembro do outro, eu lembro que o outro fez algumas coisas que me deixou chateado. Eu lembro que o outro não foi tão bom comigo.
E aí eu esqueço que esse Deus que me perdoou, também é o Deus que perdoa o outro. Só que Deus tem 2 filhos, e esses filhos que foram perdoados pelo Pai, não se relacionam, não têm a capacidade de perdoar o outro. E sabe por que isso é muito importante? Porque nós vivemos em uma sociedade que existe diversas pessoas adoecidas. Sabe por quê? Porque elas olham para o passado e falam assim: eu não consigo ter um bom relacionamento com a minha família, porque a minha família não foi compreensiva comigo quando eu era mais nova. Os meus pais não foram bons pais. O meu marido, no início do casamento, era muito imaturo e cometeu diversos erros, e por isso o nosso casamento é um fiasco até hoje. Quem nunca ouviu? Esse casamento é um inferno, eu vivo um inferno nesse casamento. E sabe por que você vive esse inferno? Essa pessoa vive um inferno num casamento porque ela não perdoou. E quem não perdoa não consegue receber o perdão de Deus, e quem não recebe o perdão de Deus vive o inferno. Onde Deus não governa, onde não há Deus, é o inferno. O inferno não é o lugar do destino final das pessoas. O inferno é as pessoas que estão escravizadas pelo diabo, elas vivem num inferno. Quer a prova disso? Quando Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é ele, estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja ali é eclésia. Eu estou edificando a minha eclésia. Eclésia, o sentido mais próximo, fiel do que era esse termo, é chamados para fora. Eu estou chamando um povo para fora. De onde? Do inferno. E as portas do inferno, ele na sequência diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, contra esse chamado. Então, tem muitas pessoas vivendo um inferno, literalmente, porque não conseguem liberar perdão. Gente, eu atendo pessoas em estado de sofrimento gigantesco, constantemente. E aqui tem mais de um psicólogo aqui, né? E a gente vai ver que a maioria das pessoas que chegam, que consegue chegar e falar: eu não aguento, eu estou adoecido, eu não tenho paz. Por quê? Porque não libera perdão. Eu não sei se você vive alguma situação dessa, alguma situação que te oprime, que te deixa chateado. Quando você chega em determinados lugares, e principalmente quando a gente está falando de família, o seio familiar, entre irmãos, entre pai, mãe, você fala assim: eu não aguento estar perto do fulano, esse irmão meu aqui, difícil. Ele uma vez usou meu nome, deu um cheque aí, passou cheque sem fundo, deu uma canseira para mim. Ele teve época que espalhou mentira, que agora você é filho de Deus, e do mesmo jeito que você foi perdoado, essa pessoa precisa de perdão. O jeito de conhecer um filho de Deus é o filho exercendo as características do pai. Deus é amor. Quando a gente ama, nós estamos expressando que somos parecidos com o pai. Deus é um Deus que perdoa. E quando nós perdoamos, nós estamos expressando a característica do pai e assumindo esse lugar de filho. Então, esse versículo ele é muito rico por causa dessa consciência de que, às vezes, o inferno que você está vivendo, às vezes a angústia que você está vivendo, porque você ainda não liberou perdão, e Deus quer te tirar desse lugar de angústia, mas passa por você, passa pelo liberar perdão que você precisa liberar. Talvez você experimenta dores, talvez você experimenta uma dificuldade de romper algumas barreiras, porque é preciso liberar perdão. E eu insisto, eu não quero que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Se tem alguma coisa na sua vida travada, e você
sabe, percebe que é porque você traz mágoas de algumas pessoas, porque feridas foram abertas, eu digo a você que essa é a noite de você sair daqui decidido e entrando num processo de cura, de restauração, liberando perdão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você continuar do mesmo jeito, você vai continuar reclamando das mesmas coisas. Você vai continuar reclamando das mesmas coisas. Parece que eu não consigo dar certo em nada. Eu começo a fazer umas coisas e paro. Eu não consigo terminar o que começo. Dá um desânimo. Eu não sei, eu não consigo ficar em um lugar muito tempo. Parece que nada está dando certo para mim. E você está provavelmente travado por mágoas, por feridas que foram abertas e que precisam ser liberado perdão. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de assumir o lugar de filho, e filho que expressa as características do pai. Um filho que é capaz de amar. Jesus disse: olha, eu só dou um novo mandamento a vocês. Vou dar um novo mandamento para vocês: que vocês amem uns aos outros. E ninguém tem amor maior do que esse, o amor capaz de dar vida pelos seus irmãos. Ele já reconhecia como irmãos, mas nós éramos inimigos de Deus. Ele morreu por mim e por você, quando nós éramos inimigos de Deus. A gente olha para o ato da ceia, ele está partindo o pão, chamando de amigos, de irmãos, e entregando, e falou: isso é meu corpo que é dado por vós, para a remissão de pecados. E quem estava ali? Um traidor e 11 covardes, 11 amigos que viram as costas para ele. Gente, eu fico imaginando eu com 12 amigos, que um vem e me delata, é o delator, a polícia chega, ou então chegam os meus inimigos, e os outros 11 correm, deixam eu sozinho para apanhar sozinho. Jesus sabia disso, e sabendo de tudo que ia acontecer, o evangelista João deixa claro, ele sabia de tudo que ia acontecer, tendo consciência de quem ele era, e o que ele iria passar, ele pega uma bacia, uma toalha, e se coloca no lugar de servo e começa a lavar os pés daqueles que o deixaria, aqueles que virariam as costas para ele. E ele fala: olha, o meu convite a vocês é que vocês amem uns aos outros, é o meu mandamento. Ninguém tem amor maior que esse, amor capaz de dar vida pelos seus irmãos. E não é os irmãos bonzinhos não, é os irmãos ruins, os irmãos que te deixam na chapada. Então, se você vive tempos de sofrimento, tem algumas coisas que geram angústia em você, eu diria que o termo mais adequado é escravizado por mágoa, por ressentimento. Só tem um jeito, é liberando perdão. É liberando perdão. E você já foi perdoado por Deus. Mas quando você não libera perdão, você fica refém daquilo. A falta de perdão é alguém que bebe um copo de veneno, está bebendo um copo de veneno e torcendo para o outro morrer. Porque você guarda mágoa, ressentimento, dor, e aquilo vai te consumindo, e o outro às vezes está vivendo em paz. Você está bebendo veneno e achando que é o outro que vai morrer. Então, quando Jesus ensina isso diante do momento da oração, é porque ele sabia que muitas vezes a gente ora e está feliz porque tem um pai. Oh, que bom, pai meu que está no céu. Não é nem pai nosso, é pai meu que está no céu. Deus é provisão, Ele tem provisão para mim, Ele cuida de mim hoje. Ele vai estar, tem conta mês que vem, não, Ele vai abrir portas, vai dar tudo certo mês que vem, ano que vem. Mas esse filho guarda mágoas. Isso está destruindo a vida de muitos filhos. Isso tem destruído a vida de muitas pessoas. É noite de liberar perdão. Diante de Deus. Fala: Deus, eu não quero carregar mais esse fardo. Eu não quero carregar mais isso.
Aí você pensa, não, mas o que essa pessoa fez comigo é muito grave. É tão grave que está te aprisionando. É tão grave que você está vivendo um inferno por causa disso. Porque não tem perdão. E onde não há perdão, Deus não consegue agir. Porque nós estamos falando de um Deus que deu o seu Filho para morrer pela humanidade e perdoar a humanidade. E você rejeita às vezes o perdão de Deus, porque não consegue abrir mão e liberar perdão. Eu não quero que você saia do mesmo jeito que entrou. Não quero que você saia do mesmo jeito que entrou. Você tem a opção de sair daqui livre, curado, restaurado, livre, sem peso. Mas às vezes você, pela dureza do coração, você pode dizer, o que a pessoa fez foi grave demais. Tão grave que está te afundando. Tão grave, que está tão pesado que você está sendo afundado. Num lugar de depressão, de angústia, de abandono, se sente sozinha, se sente sozinho, sente que o mundo está todo sobre as suas costas. Mas essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Queria que você ficasse de pé um pouquinho, só para dar um descanso para a cadeira. A almofada aí da cadeira já está cansada de você. Talvez você entrou aqui nessa noite esperando ouvir palavras melhores. Mas eu tenho convicção que o que Deus tinha para falar para você é isso. E para mim também. E eu acho tão fantástico reconhecer um lugar de intimidade. Reconhecer um relacionamento lindo com o Pai Celeste. Reconhecer a provisão de Deus. E reconhecer que é através da oração. E às vezes a gente tira tão pouco tempo para orar. Estava falando hoje cedo aqui do moço que disse que ia começar o dia orando e não conseguia orar. E eu vou ensinar isso para você. Como orar, começar o dia orando. Que ele disse que começava, fazia um propósito de ler a Bíblia e orar logo cedo. E não conseguia. Aí ele pensou lá um jeito. Eu vou botar o celular para despertar. Bom, 6 horas da manhã. O pessoal do SEAS aí, 3, né? O pessoal que trabalha com SEAS, 3 horas da manhã. Botar o celular dentro da Bíblia. Deixa o celular dentro da Bíblia. Porque a hora que abrir, que eu pegar o celular, já está no texto que eu preciso ler. Vou botar o celular, vou botar a Bíblia debaixo da cama. Debaixo da cama. Despertou. Tem que pegar o celular. Pegou a Bíblia, você já está de joelho, já está pronto para orar e ler a Bíblia. Então a gente estar no lugar de oração é muito bom, é agradável, principalmente quando eu já tenho a consciência, é meu Pai, eu vou começar o dia, abençoa esse dia, a provisão de hoje o Senhor vai mandar, tenho certeza, os compradores certos, os clientes certos. O Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que cuida de mim, da minha casa. Porque o Senhor é meu Pai. Isso é bom demais. Intimidade com o Pai. Mas sabe o que está acontecendo? Às vezes você não consegue desfrutar desse lugar. Porque não tem liberado perdão. Você não tem conseguido liberar perdão. E isso tem te aprisionado. Então o convite que eu faço para você, e eu não faço como o Davi, eu faço como seu irmão, filho de Deus, falando para você qual que é a vontade de Deus para você. Porque recebi uma iluminação especial? Não, porque é o que a palavra de Deus diz. É o que Jesus disse aos seus discípulos ali, e essa palavra continua de pé para mim e para você. É noite de reconciliação. É noite de liberar perdão, é noite de você sair daqui diferente.
Talvez a pessoa que você precisa liberar perdão está do seu lado, está pertinho de você. Porque quanto mais perto nós estamos das pessoas, mais fácil de machucar, de ferir, de falar alguma coisa. E você já notou que quando a gente fala algo ou ouve algo de alguém que está muito próximo, que gera uma decepção tão grande, gera um afastamento. É noite de reconciliação. E a reconciliação começa por você, quando você decide perdoar. É noite de sair daqui restaurado, curado. Deus tem cura para a sua alma. Deus tem renovo para a sua alma. Deus tem paz para o seu coração. Deus tem paz para o seu lar. E à medida em que você liberar perdão, a paz voltará. Pastor Lisiel, venha fazer essa oração. Enquanto os meninos cantam, escolheram a música? Enquanto a gente canta, ministra sobre a sua vida. Você vai buscar na sua mente para quem você precisa liberar perdão. Quem tem roubado sua paz, quem tem tirado sua paz. Fala, Deus, eu libero perdão. Porque eu fiz coisas talvez pior para o Senhor e o Senhor me perdoou. Eu quero expressar as características tuas na vida das pessoas que estão à minha volta. E eu tenho convicção que você vai sair daqui restaurado.